por estar na casa do Senhor. Amém. Aleluia. Cadê Cacá? Cacá, deixa eu abusar um pouco da sua boa vontade. Será que você pode ficar no teclado para a gente? Amém, irmãos? Caiane é uma bênção nessa igreja. Amém? Nos ajuda demais a igreja. Ela serve, né? Serve ajudando os jovens, serve no louvor. E nós encorajamos os irmãos a crescer, a buscar cada vez mais, né, estar servindo ao Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos então encerrando hoje o último dia da nossa série Cristão 50-50. Né? Nós vimos nas semanas passadas aí que o cristão 50-50 é aquele que tem um label cristão dentro dele, né? Igual a etiqueta da sua roupa que está escrito a marca, está escrito lá o tamanho, aonde foi feita, mas as suas atitudes, o seu comportamento não reflete o label que está dentro de você, o label que é o cristão, que tanto você fala, tanto que nós falamos. Então, esse é o cristão 50%, 50-50. Um lado dele, ele ama a Deus, ele serve a Deus, ele crê em Deus, ele crê nas bênçãos de Deus, ele tem fé em Deus, ele tem esperança em Deus, ele crê que Cristo morreu para perdoar os seus pecados, ele crê nisso tudo, mas o seu lado, o carnal, muitas das vezes, fala mais alto do que o seu lado espiritual. Então nós vimos nas últimas semanas que a primeira semana nós falamos sobre o cristão morno, né? Aquele que a Bíblia fala que Jesus Cristo ele despreza, ele tem nojo desse tipo de pessoa, que é um cristão morno. E nós falamos que diversas características que mostram um cristão morno, mas uma das características é que raramente ele vai falar da sua fé para as outras pessoas. E porque raramente ele vai falar da sua fé para as outras pessoas, poderíamos falar diversas razões, mas talvez é que suas atitudes não correspondem realmente àquilo que ele prega. Então, em vez dele compartilhar a fé que ele tem em Cristo, ele vai acabar, como fala lá em Minas, petecando tudo, estragando tudo, e por isso que muitas das vezes ele não fala da sua fé. Na segunda semana nós falamos uma pergunta dolorosa de quando Deus não faz, quando Deus não responde a nossa pergunta, quando nós temos algumas coisas e os céus parecem realmente silenciosos e as nossas orações parecem não ser respondidas. E na semana passada nós falamos sobre Deus que está em segundo plano. É aquilo que, tudo que vem depois de Deus em nossas vidas, tudo que nós fazemos e deixamos Deus de lado, chama-se idolatria. E isso, nós podemos estar fazendo isso involuntariamente. Mas, se nós não prestarmos atenção, nós estamos levantando ídolos todos os dias em nossas vidas. Porque quando nós deixamos Deus de lado, quando Deus não é o centro da nossa vida, quando Deus não é prioridade, isso se chama idolatria. E nessas 3 mensagens que nós ministramos durante esse mês, nos leva e nos aponta para uma coisa: inconstância. É o ciclo de que parece que nós damos 2 passos, avançamos 2 passos à frente e nós recuamos 2 ou 3 passos para trás. A inconstância, meus irmãos, é uma guerra, é como se fosse uma guerra civil dentro de nós, em que queremos servir a Cristo e quem continuamos ser em nossa fraqueza. É aquilo que Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E o tema da nossa série hoje é encerrando ciclos da inconstância em nossas vidas. Encerrando ciclos da inconstância em nossas vidas. Porque na verdade o cristão 50-50, ele é um cristão inconstante. Em tudo que ele faz, ele é um cristão
inconstante. E o personagem que nós iremos refletir nessa noite não é um herói impecável no Novo Testamento, mas é um dos personagens mais falhos e complexos do Antigo Testamento. Porque o seu próprio nome já diz tudo a realidade, já diz tudo sobre o seu caráter, já significa, já demonstra realmente quem é esse homem. É um homem, meus irmãos, que passou a maior parte da sua vida vivendo da sua audácia, da sua esperteza, e vivendo dessa forma preso em um ciclo interminável de manipulação e medo. Esse homem que nós estaremos refletindo nessa noite se chama Jacó. A Bíblia fala então, meus irmãos, que esse homem, em uma noite escura e sozinho, ele teve um encontro com Deus. E esse encontro, meus irmãos, não apenas mudou o seu nome, mas mudou um ciclo da sua vida para sempre. E nós, quando refletimos a história de Jacó, nós vemos que é a nossa história também. Que a luta de Jacó é as nossas lutas também. E que a vitória dele, meus irmãos, muitas das vezes vai nos mostrar o caminho para a nossa vitória também. Eu gostaria de convidar então a igreja a ficar em pé. E nós estaremos abrindo nossas Bíblias em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32. Nós estaremos lendo os versículos 22 até o 32. Então, Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o 32. Amém? Difícil de achar? Já está aqui, né, espertinhos? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, dize-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Senhor, meu Pai, nós te adoramos, Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra, nós te agradecemos pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor Deus. Nós oramos nesse momento que o Senhor continua tocando em nosso meio, continua falando em nosso meio. Que abram, Senhor, meu Pai, seus ouvidos, que cada um aqui possa abrir os seus ouvidos e entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja nessa noite. Aquilo que Deus tem tocado no meu coração, e nós cremos que é também o que Deus quer falar com todos nós nessa noite. E nós louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento.
vencendo os ciclos da inconstância. Para nós entendermos, meus irmãos, o que aconteceu nessa noite escura, nós precisamos entender realmente o que levou Jacó até esse momento, até o momento dessa passagem em que nós lemos aqui. Jacó, então, ele está completamente sozinho. A Bíblia fala, então, que ele enviou todas as pessoas que ele amava. A Bíblia fala que ele envia para um lado, ele envia para um lado do rio, ele envia as suas esposas, ele envia as suas servas, ele envia os seus 11 filhos. A Bíblia também fala que ele envia também os seus bens, os rebanhos, os gados, tudo aquilo que ele acumulou durante os 20 anos que ele serviu em um outro local. Jacó enviou tudo aquilo que definia a sua identidade no passado. Jacó enviou para o outro lado do rio a sua riqueza. E o seu futuro, meus irmãos, está lá do outro lado do riacho. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender aqui por que Jacó, então, fala que ele está sozinho. E a resposta, meus irmãos, ela é bem simples. Jacó está sozinho porque ele está com medo. Ele está, na verdade, aterrorizado. E por que ele está aterrorizado e por que ele está com medo? Porque, meus irmãos, atrás dele está 20 anos de exílio e serviço a um sogro manipulador. Atrás dele, meus irmãos, está Labão, de quem ele acabou de escapar. À frente, meus irmãos, do outro lado do rio Jaboque, está a terra da sua herança. A terra que Deus prometeu aos seus antepassados, a terra que Deus prometeu por herança também. Do outro lado também, meus irmãos, está também Esaú. Esaú, meus irmãos, é o fantasma do seu passado, é o seu irmão. Porque esse mesmo Esaú, de quem ele roubou a bênção e a primogenitura. Esse é o homem que prometeu não somente, fazer alguma coisa, mas Esaú jurou matá-lo. E a Bíblia então fala, meus irmãos, que os servos de Jacó acabaram de retornar. E a notícia que trouxeram para Jacó não era nada animadora. E a notícia que eles trouxeram para Jacó é que Esaú estava vindo à direção ao seu encontro. E para piorar ainda a situação, Esaú não estava sozinho, ele estava acompanhado por 400 homens com ele. Se nós pararmos para analisar, seria um pequeno exército, meus irmãos. E na cultura daquela época, no momento daquela época, um pequeno exército, quando ele vinha até um local, ele não vinha para trazer bênçãos, ele não vinha para trazer abraços e flores, mas eles vinham para trazer destruição, para trazer aniquilação. Então, meus irmãos, Jacó, o mestre, o estrategista, o planejador, ele fez de tudo o que podia. E quando você lê o capítulo todo do capítulo de Gênesis 32, você vai ver a artimanha, a estratégia que Jacó usou para tentar amenizar a raiva que Esaú, seu irmão, estava com ele. Jacó, ele fez a estratégia que ele usou, foi que mandasse uma levas, e um grupo aqui na frente, levando bênção, levando presentes, outro grupo aqui, e mais um pouco atrás, levando mais presentes ainda, e assim, quem sabe, tocasse no coração de Esaú, para que Esaú não atacasse e não matasse ele. Quando nós olhamos então a palavra de Deus, nós vamos ver que Jacó,
ele faz uma oração muito sincera a Deus. Mas da mesma maneira que essa oração, ela é sincera, ela é uma oração cheia de medo também. Jacó agora, meus irmãos, ele esgota todas as suas estratégias. Porque de um lado está vindo o seu sogro e do outro lado está vindo o seu irmão. Ele está realmente encurralado. E quando nós olhamos essa história de Jacó, essa história de Jacó realmente é a nossa história. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós já estivemos no lugar dele. Nós já fizemos as coisas que Jacó já fez. Porque nós tentamos resolver muitas das vezes algumas coisas com as nossas próprias mãos, com a nossa inteligência, com a nossa esperteza. Nós muitas das vezes colocamos, calculamos, nós planejamos, nós organizamos, criamos estratégias. Mas no final, meus irmãos, quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos ou organizamos, nós sentimos amedrontados com o futuro, sem saídas ou até mesmo esgotados. Assim, meus irmãos, como Jacó, nós carregamos medos do passado e nós carregamos também incertezas sobre o futuro. Mas é justamente nesse ponto de fraqueza, de medo, nesse mesmo lugar em que as nossas forças acabam, que Deus se encontra conosco. Quando nós olhamos então a vida de Jacó, desde o seu nascimento, quando ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo, nós vamos ver que a vida dele foi definida pela tentativa de enganar, de manipular, de conseguir realmente o que ele queria, usando a sua própria astúcia, a sua própria inteligência. Se nós olharmos, meus irmãos, esse homem, como astuto ele era, orquestrado pela sua irmã, pela sua mãe, ele enganou seu próprio pai, cego, velho, vestido de peles de cabra, ele imitou o braço do seu irmão e ele roubou a bênção patriarcal. Esse homem, meus irmãos, ele fugiu para salvar a sua vida. Ele, meus irmãos, ele foi enganado pelo seu tio Labão, que era o seu sogro. Esse homem, meus irmãos, Labão, nós sabemos a história, fez esse homem trabalhar por 7 anos por Raquel e depois o enganou. E agora, meus irmãos, nós vemos depois que Jacó, usando da sua esperteza, da sua audácia, ele se torna extremamente rico às custas de Labão. O homem que enganou, Jacó usa sua esperteza, audácia e se torna rico às custas do homem que o enganou. Meus irmãos, se nós olharmos a história de Jacó então, Jacó, ele recebe uma promessa incrível de Deus em Betel. Ele vê uma escada para o céu. Essa é a visão que ele teve. Mas Jacó passa 20 anos seguintes vivendo em grande parte por sua própria força. Jacó, meus irmãos, é o portador da aliança de Abraão, mas ele passa grande parte da sua vida como um vigarista. Ele passa mais tempo como vigarista do que como patriarca. Jacó, meus irmãos, é um homem abençoado por Deus, mas agora ele vive com medo dos homens. Este homem, meus irmãos, também é um homem de fé, mas também é um homem de esquemas, e que agora está em uma encruzilhada, está em um momento difícil da sua vida.
E naquela noite, então, sozinho, no Val de Jaboque, Jacó, ele não está apenas esperando para enfrentar Esaú ou Labão. Ele está prestes a enfrentar a si mesmo. E em uma sua solidão, Deus vem ao seu encontro. Deus não vem ao encontro de Jacó, meus irmãos, através de uma visão. Deus não vem ao encontro de Jacó através de uma voz. Mas Deus vem ao encontro de Jacó como um adversário. E o que nós podemos então aprender aqui, meus irmãos? Primeira reflexão, para nós quebrarmos ciclos que nós temos em nossas vidas. Primeiro, nós precisamos isolarmos para confrontarmos. Isolar-se para confrontar. O versículo 24 começa Jacó falando o seguinte: e Jacó ficou sozinho. Jacó ficou o quê? E Jacó ficou sozinho. Isso aqui, meus irmãos, não foi um acidente. Não foi uma decisão deliberadamente programada por ele. Ele enviou, meus irmãos, tudo e todos. Ele enviou tudo que ele amava. Ele enviou todos os seus bens que ele conquistou durante todos esses anos para ficar sozinho. Jacó, meus irmãos, ele sabia que o problema que ele tinha no fundo da sua alma não era Esaú. Ele sabia que o problema que ele tinha, meus irmãos, não era Labão. Jacó sabia que o problema que ele tinha era o próprio Jacó, era ele mesmo. E você não pode confrontar o verdadeiro problema no meio de barulho e no meio de distrações. Por isso, meus irmãos, Jacó ficou sozinho. Jacó, meus irmãos, tirou um momento para refletir, para pensar sobre a sua vida. E é isso que a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo. É quando nós lemos um tempo atrás sobre o filho pródigo, e que ele fala, e ele caiu em si. Jacó usou esse momento para lutar contra ele mesmo. Porque ele percebeu que o problema não eram os seus adversários. Ele era o próprio adversário dele mesmo. Jacó se isolou. E naquele isolamento, o confronto veio até ele. A Bíblia então fala: então veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Até que horas? Até o amanhecer. Quando nós vemos então, meus irmãos, alguns, por séculos, teólogos, estudiosos, eles debatem sobre quem era esse homem. Só que o próprio Jacó nos dá a resposta. E mais tarde, quando ele chama o lugar de Peniel, que significa literalmente face de Deus, que significa então, quer dizer, vi Deus face a face. O profeta Oséias, em Oséias capítulo 12, versículo 4 ao versículo 5, fala: no ventre pegou o calcanhar do seu irmão, e com sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Este homem aqui, meus irmãos, não era um homem qualquer. Este homem aqui não era um anjo qualquer. Provavelmente era a própria encarnação do próprio Cristo, o anjo do Senhor. Jacó, então, meus irmãos, está lutando com Deus. Mas, num sentido mais profundo,
ele está lutando realmente consigo mesmo. Porque a palavra hebraica aqui para lutar, ela vem da mesma raiz de pó. Então dá uma ideia aqui, meus irmãos, que esses dois lutadores, eles se agarraram, eles se lutaram com extrema intensidade por tanto tempo, que levantaram nuvens de poeira ao seu redor. Um verdadeiro, meus irmãos, luta suada, uma luta intensa, ali no chão mesmo. Uma verdadeiro UFC, aquele UFC raiz, sem regras. Foi esse tipo de luta que Jacó travou com esse homem. E isso é o que Deus nos convida convida a gente a fazer. Ele nos convida, meus irmãos, a afastarmos do barulho, examinarmos nós mesmos e vermos realmente o Jacó que está dentro de nós. Porque Deus, meus irmãos, Ele quer que você lute. Porque para Deus, meus irmãos, Ele prefere que você lute com suor. Ele prefere que você luta realmente com toda a sua força. Porque como nós falamos na primeira ministração, que Ele não suporta é a diferença de um crente 50-50. Ele prefere um Jacó que luta a noite toda do que um Laodicense que é morno. Encerrar os ciclos da inconstância começa, meus irmãos, quando você para de fingir, para de fugir de si mesmo e para de se esconder de Deus. Começa quando você desliga o seu celular. Começa quando você desliga a sua TV e vai para um lugar tranquilo e você fala o seguinte para Deus: Deus, o quê? Eu estou aqui, é somente eu e o Senhor. O que eu tenho medo de admitir quem eu sou, eu não vou a lugar nenhum até que nós lidamos com isso. Porque tem Jacó dentro de você. E você, meus irmãos, nós temos que se isolarmos realmente para confrontarmos esse Jacó que está dentro de nós, esse enganador que está dentro de você, esse manipulador que está dentro de nós, esse espírito medroso que está dentro de nós, a parte de você que depende da sua própria força, da sua própria esperteza, da sua própria inteligência. É isso que você precisa confrontar. Aquele seu lado que engana, aquele seu lado que manipula, que morre de medo, aquele lado que tenta se virar sozinho, na marra, na esperteza. E é justamente aí, meus irmãos, que a mudança começa em nossas vidas. É no papo sincero com Deus. É no papo sincero com Deus. É quando você senta, é quando você para tudo. É nessa solidão, nessa noite escura em que Jacó estava, é que nós temos que falar: Deus, eu estou aqui. E nós precisamos lidar com algumas coisas que tem na minha vida. Esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer para quebrar os ciclos da inconstância em nossas vidas. O segundo ponto: não basta apenas aparecer para a luta, importa a maneira como você luta. Não basta apenas aparecer para a luta, importa a maneira como você luta. Segundo, agarrar-se para receber. A Bíblia então fala, meus irmãos, que Jacó luta com esse homem por horas. A Bíblia diz que eles lutam até o amanhecer. Imagina, meus irmãos, o cansaço
que Jacó estava nesse momento. Imagina o suor, imagina a poeira que estava em seu corpo. Porque ele está lutando, meus irmãos, pela sua vida contra um oponente que o texto bíblico fala que ele não consegue identificar quem era, mas claramente possuía uma força sobrenatural, uma força que ele nunca tinha visto antes em sua vida. E a mudança acontece aqui, meus irmãos, no versículo 25, quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava. Qual a ideia aqui, meus irmãos? A ideia de que Deus não podia dominar Jacó. Se nós olharmos teologicamente, ela é surpreendente. Porque você vai pensar o seguinte: como assim? O Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, não consegue vencer um homem de meia idade? Se nós pararmos, meus irmãos, nós iremos dizer, lógico que Deus consegue destruir esse homem. Deus poderia realmente destruir Jacó através de um simples pensamento. Deus poderia realmente acabar com a vida de Jacó. Então, o que aconteceu aqui? Deus se permitiu ser contido. Em outras palavras, Deus tratou Jacó de igual para igual. Deus não o dominou com força, mas Deus se envolveu com ele de forma pessoal. Mas quando o amanhecer se aproxima, o homem sabe que a luta precisa terminar. E a Bíblia vai falar então, não com um soco, não com um golpe, não com uma marretada do nosso irmão Max ali, Max Marreta. Mas a Bíblia fala que apenas com um simples toque, Deus desloca o quadril de Jacó. O quadril, meus irmãos, que é o centro da força e a capacidade de um homem de levantar, de ficar em pé e de lutar. Com um toque, Deus tira toda a capacidade física e força de Jacó. Se nós olharmos, meus irmãos, com um lado competitivo de força, Jacó estava acabado, Jacó estava quebrado. Mas o que vemos aqui, meus irmãos, é o começo da transformação. Porque o velho Jacó, aquele que era o enganador, o autossuficiente, ele teria desistido. Ele teria tentado fazer um acordo. Talvez, meus irmãos, Jacó teria tentado fugir. Talvez Jacó teria tentado usar alguma artimanha. E agora, quebrado, incapacitado e com dor, Jacó, meus irmãos, ele vai fazer uma declaração cheia de fé. Ele não está lutando contra o homem, ele está se agarrando a ele. E ele diz: não te deixarei ir, a menos que me abençoe. Eu não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Essa é a diferença, meus irmãos, de um crente, de um cristão 50-50. Essa é a diferença de um cristão 50-50 e um cristão que quer quebrar os ciclos da sua vida.
Porque o cristão inconstante, meus irmãos, ele vai tratar Deus realmente como uma opção na sua vida. Porque quando as coisas ficam difíceis, quando a luta é longa, quando a dor é real, ele desiste, ele solta esse homem. Ele busca saída. E ele vai dizer o seguinte: olha, é muito difícil, vou tentar outra coisa. Ele vai desistir. Quando o casamento aperta, meus irmãos, esse homem, esse cristão 50-50 vai fugir. Quando as suas orações parecem realmente não ter respostas, ele vai parar de orar. Quando o pecado, meus irmãos, vai bater na sua porta, ele vai arrumar desculpa, ele vai culpar a igreja, ele vai culpar a liderança, ele vai culpar outras pessoas pelo seu fracasso, pelo seu erro. Quando a solidão chega, meus irmãos, ele corre para algo que é mais fácil, ele corre para distrações, para vícios. Quando Deus fica em silêncio, ele acha que esse próprio Deus o abandonou. E quando a fé exige sacrifício, ele vai preferir o conforto. Mas o cristão, meus irmãos, que quer quebrar o ciclo da inconstância na sua vida, ele não vai tratar o Deus como um plano B. Ele permanece mesmo quando não sente nada. Ele permanece, meus irmãos, ele diz o seguinte: olha, eu não estou entendendo agora, mas eu confio nesse Deus. Está doendo, está sofrido, mas eu continuo orando. Eu estou cansado, mas eu não vou voltar para onde Deus me tirou. Esse homem, meus irmãos, ele não vive de emoção, ele vive de convicção, ele não foge do processo, ele passa esse processo com Deus. Ele entende que seguir Jesus não é só vitória, não é só bênção, mas é cruz, é renúncia e perseverança. E sabe por quê, meus irmãos? Porque ele sabe que Deus não é só um escape, Deus é propósito. Deus é propósito. Deus não é um escape em nossas vidas, Deus é propósito. Mas a pessoa, meus irmãos, nos nossos dias de hoje, que está desesperada por mudança, a pessoa que está farta dos seus ciclos, dos seus fracassos, ela precisa se agarrar. E agarrar-se, meus irmãos, significa quando sua fé se torna firme e persistente. Agarrar-se, meus irmãos, significa quando você para de tratar as bênçãos de Deus como algo casual e começa a vê-las como sua única fonte de vida. Agarrar-se, meus irmãos, significa quando você está no meio da sua luta com o pecado, com a dúvida ou com o desespero, e você se sente quebrado, incapacitado. Em vez de afastar de Deus, você se agarra a Ele com mais força. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós dedicamos ao máximo aos nossos trabalhos para conseguir promoções. Nós, meus irmãos, na faculdade, nós viramos noite, nós trabalhamos no dia seguinte, nós esforçamos para passar em nossos cursos, nós esforçamos o máximo. Em competições, em metas pessoais, nós esforçamos até o limite do impossível para conseguirmos vitória. Mas, meus irmãos, quando essa batalha é para o mundo espiritual, muitas das vezes somos como gatinhos fracos. Nós não tratamos com a mesma garra, com o mesmo empenho, com a mesma determinação com essas coisas. E aqui eu abro um parênteses. Comentei isso aqui um tempo atrás sobre isso. Mulheres, sejam astutas, sejam espertas.
sábias. Você orou anos e anos pela vida da pessoa que está do seu lado no momento, ou por um familiar seu. Só que você se afastou de Cristo. Você abandonou a Cristo. Talvez você abandonou a Cristo por pecado. Talvez você abandonou a Cristo por feridas, por mágoas. Mas você é um cristão 50-50. Porque um cristão convicto com Deus, vai vir lutas, vai vir feridas, virão dores, mas ele não vai abandonar esse Deus. Mas você foi ferido e você abandonou a fé. Só que do seu lado, e eu vou usar essa expressão, me desculpa, tem um banana. É um banana para o lado espiritual. Porque quando ele quer fazer as coisas que não é espiritual, ele não depende de você, mulher. Ele consegue sair, ele consegue visitar os amigos, ele consegue fazer o que quer, sozinho. Mas, quando se trata espiritual, parece que ele está grudado em você. Aí o banana, a esposa não vem para a igreja, o banana fica em casa também. A esposa abandona a fé, o banana abandona a fé também. Além de ser um cristão 50-50, é um banana. Me desculpe usar essa expressão, homens. Honrem o seu nome, você é homem. Salvação é individual, e por causa da sua bananice, você vai para o inferno. Além de ser banana, vai para o inferno. Mulher, seja sábia. Cuidado. Você lutou, olha, eu não consigo entender. Que você lutou, você orou, você fez campanha e você procura uma irmã e você ora e você faz, você sacrifica e você ouve desaforos desse peste que está do seu lado. Aí o camarada aceita Cristo, começa a mudar. Aí a bendita afasta dos caminhos do Senhor e leva o banana do seu marido junto. Da mesma forma que nós lutamos com intensidade com as coisas mundanas, com as coisas não mundanas, com as coisas aí que nós temos que correr atrás mesmo, nós não lutamos com a mesma intensidade para as coisas de Deus. Eu vou adiantar, meus irmãos, existe uma ilustração, existe eu estava vendo um vídeo essa semana. Esse vídeo chamava a arte, eu não sei falar esse nome japonês, é Kintsugi, sei lá, alguma coisa assim, Kintsugi, sei lá. Bota aquela imagem que eu mandei aí, Igor, da xícara. O que está por trás dessa arte? É que quando cai um vaso de valor, quando você quebra um vaso, se quebrasse esse aqui, se tivesse valor aqui, eu gastei, sei lá, 1.000 euros nisso aqui, e quebrou, o que nós pobres iremos fazer? Tentar colar e fazer o perfeito possível. A arte desse mestre Kintsugi aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar colar. Ele vai colar pedacinhos por pedacinhos.
Mas o que ele vai fazer, meus irmãos? Ele não vai tentar esconder as rachaduras. Ele não vai usar uma cola transparente para fazer parecer que a peça nunca foi quebrada. Ele não vai fazer isso. Em vez disso, meus irmãos, ele vai pegar uma massa, ele vai pegar essa massa, misturar com pó, vai misturar com a prata, e ele vai unir esses pedacinhos. E o resultado, meus irmãos, é que a peça de cerâmica, ela não vai ser apenas restaurada, mas ela vai se tornar algo novo. Porque ele vai fazer questão, meus irmãos, de realçar as rachaduras. E essa tigela, meus irmãos, ela vai se tornar mais valiosa do que ela era antes. Ela vai se tornar mais bela ainda, mesmo quebrada. E qual é a filosofia por trás disso? É que a história de um objeto, incluindo as suas quebras e reparos, faz parte da sua beleza, não é algo a ser escondido. A história por trás de um objeto, incluindo suas quebras e reparos, faz parte da sua beleza, não é algo para ser escondido. Isso aqui, meus irmãos, é a imagem perfeita de que Deus faz conosco em Peniel. Nós chegamos quebrados, estilhaçados por nossos ciclos de pecados e inconstância. E sabe o que ele faz? Ele não nos joga fora. Ele pega os nossos cacos, as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas fraquezas e os une com o ouro da graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ministrar toda a mensagem, meus irmãos, pelo nosso tempo, mas eu gostaria de dizer o seguinte para nós. Nós temos ciclos que a gente precisa quebrar aqui nessa noite. Eu não vou dizer que a gente precisa quebrar ciclos aqui nessa noite, mas nós temos que dar o primeiro passo em nossas vidas. Porque nós vivemos, muitas das vezes, em uma inconstância. Se nós olharmos na Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver inúmeros homens que tiveram inconstância nas suas vidas. Pedro, meus irmãos, era um homem constante. Se nós olharmos de todos os discípulos de Jesus, de todos os apóstolos, nós somos o que mais parecemos com ele. Pedro, meus irmãos, era um homem que, ao mesmo tempo, ele andou sobre as águas. Foi o mesmo homem que negou Jesus Cristo. Foi o mesmo homem que teve coragem para cortar a orelha do soldado do sumo sacerdote. Mas foi o mesmo homem que teve coragem de fugir. Estava conversando com o irmão Daniel essa semana passada. Existe um homem na Bíblia, meus irmãos, Demas. Demas, meus irmãos, Paulo escreve a Timóteo falando o seguinte: olha, Demas, ele andou com Lucas. Mas Timóteo fala que Demas abandonou ele por causa dos prazeres da carne. Meus irmãos, você parar para imaginar, meus irmãos, esse homem, ele teve o privilégio, mas abandonou por causa dos prazeres da carne. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Não é o lugar, não é as pessoas, é você. Você pode estar no melhor lugar possível, você pode estar andando com os melhores sábios do mundo, mas se você não quebrar ciclos na sua vida, você vai voltar ao que você era antes. E a série que nós ministramos nesses meses, meus irmãos,
é para você quebrar ciclos na sua vida. Ciclos de inconstância. Nós não podemos permitir e aceitar, meus irmãos, que um momento você está bem com Deus e outro momento você está mal. Nós não podemos permitir, e você não pode permitir isso na sua vida. Você não pode aceitar isso na sua vida. Existe uma falácia aí, que olha, a pessoa fala o seguinte: olha, eu não preciso da igreja. Quando a pessoa vem com esse papo, meus irmãos, é o primeiro passo para ela abandonar a fé em Cristo Jesus Cristo. É batata, é certa. Quando a pessoa fala, eu não preciso da igreja, eu tenho a minha fé em Deus, eu faço as minhas orações, eu sirvo a Deus. Quem sou eu para julgar? Mas o inferno está cheio de pessoas que faziam orações, que serviam a Deus, mas de uma forma 50-50. Conforme nós falamos, Deus é ciumento, e Deus nos quer por inteiro por Ele. Deus nos quer por inteiro. O último ponto que eu iria falar aqui era sobre render-se ao Senhor. A maior rendição que alguém pôde nos dar foi o nosso Deus, quando entregou o seu Filho ali na cruz do Calvário para morrer por nós. Essa foi a maior rendição que alguém pode dar em sua vida. Eu gostaria de convidar você então a ficar em pé. E a pergunta que eu faço para você neste momento: até quando você vai deixar o Jacó dentro de você assumir o controle, roubando a sua paz e te mantendo inconstante? De novo, até quando você vai deixar o Jacó dentro de você assumir o controle da sua vida, roubando a sua paz e te mantendo inconstante? E quando finalmente você vai se render totalmente, permitindo que Deus escreva a história que só Ele pode escrever na sua vida? E hoje, meus irmãos, é uma noite de decisão em nossas vidas. Não é um tempo de nós vivermos divididos em dois caminhos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está te chamando para você sair do campo da oscilação e entrar numa vida firme, entrega, marcada pela entrega. Eu te convido você então a se entregar-se agora. Entregue esse Jacó que está dentro de você. Esse Jacó teimoso que insiste em lutar-se. Esse Jacó que está dentro de você, que insiste ainda em ditar as regras da sua vida. Esse Jacó que está dentro de você, que ainda manipula as suas ações, que faz o que quer com você. É por isso que então você tem dias que você quer servir realmente a Deus, mas no dia seguinte você afasta, e não somente afasta, mas vai lá no fundo do buraco. E eu quero que nessa noite você abrace uma nova identidade que Deus deu em você, porque Deus deu uma nova identidade para Jacó. Se Deus deu para Jacó, Deus pode dar para nós também. Permita que Deus quebre, te restaure
e te levante como Israel, alguém que é transformado pela graça do Senhor. Não volte atrás, meus irmãos. Não volte atrás. É uma noite de você dar o primeiro passo, de quebrar os ciclos da inconstância na sua vida. Nós não podemos ser cristão dessa maneira. Talvez você está tendo uma inconstância no seu casamento, eu não sei. Em um momento você ama o seu marido e em um momento seguinte você quer divórcio dele. Talvez realmente há uma inconstância na sua família. O inimigo, meus irmãos, ele quer destruir, e isso é notório, ele quer destruir a família. Ele destruindo a família, ele destrói a igreja, ele destrói a nação. Talvez você está vivendo realmente essa inconstância no seu casamento. Você talvez está vivendo uma inconstância em servir a esse Deus, porque lá fora você é um leão, você luta. Mas para o mundo espiritual, você não tem o mesmo empenho, você não tem a dedicação, você não tem a mesma garra, você desiste muito facilmente. Nós desistimos facilmente. Quando olhamos então a vida de Jacó, ele luta até amanhecer com aquele homem. E Deus quer que você lute. Eu gostaria então que viesse aqui à frente. Se você está vivendo uma inconstância na sua vida, isso aqui, meus irmãos, não é algo para envergonhar você, não é para expor a sua vida. Mas isso aqui é algo para talvez selar um marco em sua vida, para você começar uma nova vida em Cristo Jesus Cristo. Talvez você tenha no seu coração dizendo o seguinte: olha, eu não tenho amigos. Deixa eu te falar um negócio para você. Cristo Jesus é o seu melhor amigo. Talvez você se sente sozinho. Você se sente sozinho porque você quer. Basta convidar Jesus Cristo e Ele estará do seu lado todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. Eu gostaria de convidar então você a vir à frente então. Todos aqueles que precisam quebrar um ciclo em sua vida, que precisa tirar Jacós, algum Jacó dentro da sua vida. Eu acredito que todos nós temos algum Jacó dentro de nós. E durante esses meses, esse mês que nós ministramos, talvez em um momento da sua vida você está passando por isso. Talvez em um momento você está morno. Talvez em um momento Deus está silencioso com você e você agora está culpando Deus. Talvez você tenha colocado Deus não o centro da sua vida. Outras coisas estão ocupando o lugar de Deus em sua vida. E você está vivendo então uma inconstância na sua vida. Eu quero convidar então você vir aqui à frente e nós estaremos orando enquanto o louvor canta. Usa esse momento, meus irmãos.